assim a palavra do nosso Senhor. 1 Samuel capítulo 13. Saul reinou um ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para a sua casa. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou uma trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então todo o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão com areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estando Saul ainda em Gilgal, e todo o povo ia atrás dele tremendo, isto é, com muito medo. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, e ofertas pacíficas ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul. Que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, impiamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações nessa manhã. Pois bem, antes de falar propriamente dessa passagem de Samuel, nós temos que recapitular alguns pontos sobre o Antigo Testamento. Quando nós lembramos da passagem de Josué, que ele foi um homem que sucedeu a Moisés, fez grandes proezas em nome do Senhor e ordenou o povo que andasse nos mandamentos de Deus. Pois bem, e assim foi no seu tempo. Todavia, depois que Josué faleceu, eu pergunto a vocês, o povo continuou obedecendo os mandamentos de Deus? O povo continuou, Sabrina, obedecendo os mandamentos do Senhor? Exatamente não. O que aconteceu depois? Alguém sabe me dizer o que aconteceu depois do falecimento do profeta Josué? O que aconteceu, Pietro? Você lembra? Eles adoraram a todos os tipos de deuses que haviam naquela região. O povo começou a idolatrar deuses como dos amorreus, dos heveus, filisteus, e começaram a transgredir contra o Senhor, fazendo coisas horríveis diante de Deus. Eles tinham os mandamentos, eles tinham as ordenanças, porém o povo começou a pecar contra Deus, fazendo coisas horríveis que Deus detestava. Pois bem, diante dessa situação, o Senhor, por hora ou outra, levantava juízes
para repreender a Israel, para que o povo voltasse aos caminhos de Deus. O Senhor levantou a Gideão, o Senhor levantou a Sansão, Otiniel e muitos outros juízes, para que o povo temesse a Deus e voltasse aos caminhos do Senhor. E agora nós temos diante de nós a passagem na qual Samuel era o profeta, era o juiz que liderava Israel. Antes de Israel ter reis, a forma que era de governo sobre Israel era a forma de teocracia, ou seja, Deus governava diretamente sobre Israel através de um representante, que era um profeta, que era um juiz, que governava Israel. Então, essa era a forma que Deus tinha estipulado para Israel. O Senhor tinha concedido a Israel uma nação diferenciada das outras, na qual o Senhor se comunicava literalmente com o povo de Israel e ele governava e guiava o seu povo. Pois o povo não queria aquele governo que o Senhor tinha estipulado em sua palavra. O povo começou a se rebelar contra Deus ainda mais, a ponto de dizer ao Senhor que nós queremos um rei. Por que eles queriam um rei? Porque eles queriam ser semelhantes às outras nações pagãs, falando, nós temos um rei, nós temos um governante, ele irá por nós, ele irá nos conduzir, ele irá nos liderar. Eles queriam ser semelhantes às outras nações ímpias, na qual o Senhor detestava por suas práticas pecaminosas. E aqui o povo de Israel começou a clamar, começou a desejar aquelas mesmas práticas, aquele mesmo tipo de governo para si mesmos. E nós podemos observar na aula passada que assim foi. O povo clamou ao Senhor e o Senhor atendeu aquela petição. O Senhor permitiu que assim sucedesse um reino a Israel. E o primeiro rei que foi estipulado pelo Senhor, que foi designado pelo Senhor, foi Saul, um homem da tribo de Benjamim, um homem que ali trabalhava cuidando dos animais do seu pai. E ali foi erguido, foi levantado pelo Senhor para uma nobre missão de ser rei em Israel. Nós podemos recapitular as últimas palavras de Samuel ali para o povo, sucedendo o cargo para Saul, dizendo que ele queria que o povo seguisse os mandamentos de Deus, que o povo fosse obediente àquilo que o Senhor tinha estabelecido, para que eles pudessem viver bem na terra. Então ele ordena a todo Israel que obedecesse os mandamentos do Senhor e que servisse somente a Deus. E aqui, quando nós temos uma catástrofe já sendo relatada nesse texto. Saul é erguido como rei, ele vai guerrear contra os filisteus. E como nós vemos de relance, ou apenas sem detalhar muito essa passagem da palavra de Deus, nós podemos chegar à conclusão. Qual é o problema dele ir a guerrear contra outra nação? Qual é o problema aqui? O problema é que ele não teve uma orientação de Samuel nessa situação. Ele quis se ensoberbecer, ele quis agir por si só. Ele não estava mais submetendo às ordenanças do profeta Samuel, e agora quis agir por si só, pela sua vanglória, pelo seu poder, por aquilo que ele tinha de orgulho. Ele quis agora liderar conforme os seus próprios desígnios, não conforme os preceitos do Senhor. Aqui nós podemos ver já o início de grandes catástrofes que iriam suceder. Um grande erro nunca vem de uma hora para a outra. Ele sempre é acompanhado de pequenos erros que antecedem a uma grande catástrofe. Aqui nós podemos ver uma presunção dele, uma soberba no seu coração de não submeter ao Senhor, iria gerar uma catástrofe muito grande para Israel. Aqui nós podemos ver, ele juntou o povo, ele contou cerca de 3.000 homens, como é estipulado no início do capítulo 13. 3.000 homens se juntou para guerrear. Ele deixou seu filho Jonatas liderando 2.000 homens para uma outra região. E aqui eles saíram sem orientação de Deus, desguarnecidos daquilo que o Senhor tinha estipulado para guerrear contra um inimigo muito mais poderoso do que eles. E aqui nós podemos ver na palavra do Senhor o seguinte, no início, que o povo estava tremendo diante de um inimigo tão poderoso. Havia cerca, aqui nós podemos ver, que os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel 30.000 carros e 6.000 cavaleiros no versículo 5.
e o povo em multidão com a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Ave. Uma grande quantidade de homens se levantaram para guerrear contra Israel. A atitude de Saul ali, por se levantar contra os filisteus, enfureceram eles grandemente. Agora eles estavam diante de um exército estarrecedor. O que eles podiam fazer agora, sem a presença do Senhor? Na descrição aqui nós podemos dizer que eles ficaram atemorizados. Eles estavam diante de um grande exército, tremendo, porque não tinham a presença do Senhor. Assim é em nossas vidas também, da mesma forma. Quando nós nos encontramos com grandes dificuldades, com grandes obstáculos, se nós não estamos na presença do Senhor, se nós não estamos debaixo da vontade do Senhor, nós vamos nos desesperar diante de diversas dificuldades, doenças, perdas. Essas coisas podem nos acometer na nossa vida. Nós somos suscetíveis a isso. Se nós não estivermos debaixo dos mandamentos do Senhor, na presença do Senhor, nós iremos ficar desesperados e sem esperança. Aqui foi também acometido da mesma situação em Israel. O povo estava desesperado. O povo estava angustiado diante dessa situação. E o que sucedeu? Saul, ele precisava de um aconselhamento de Samuel. A Bíblia diz que em 7 dias Samuel se encontrava periodicamente com Saul para aconselhar daquilo que deveria ser feito. Porém, demorando-se Samuel para encontrar-se com ele já no 7º dia, ele viu que Samuel não tinha ido ao encontro dele. O que ele fez? Ele tomou holocaustos e sacrificou ao Senhor. E ali fez uma atitude na qual não era permitido para ele. De primeira impressão, nós pensamos assim, qual é o problema de oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor? O que há de errado aqui? Que na descrição, na passagem, nós podemos ver que foi repreendido asperamente por Samuel. Por quê? O que há de errado nesse sacrifício aqui? O que há de errado foi a soberba no coração de Saul, de se achar independente, de se achar que já era autossuficiente, de achar que não precisava de um aconselhamento de um profeta para aquela situação. A soberba no coração tomou conta de si. Nós podemos ver muitos homens que, quando chega a um determinado poder, a um governo, a um determinado status, eles se ensoberbecem. Eles ficam fora de si, acham que são como deuses, que podem fazer aquilo que der na cabeça. Nós podemos ver muitos homens nos nossos dias assim. Nós podemos ver ditadores em diversos países, como países como Venezuela, Cuba, a própria Rússia, que tem um presidente que acha que ele pode fazer o que bem entende por causa do seu grande poder. E assim foi também com Saul. As riquezas, aquele poder, aquele status, tomou conta de si. E ao invés de ele glorificar a Deus por ter concedido a ele uma honra tal e ter tirado ele da servidão, de uma posição tão humilde e ter colocado no lugar de honra, em vez de ele glorificar a Deus naquela situação, não. Ele tomou para si a honra que era dada para Deus e ele se ensoberbeceu. E aqui ele ofereceu holocaustos. Nós bem sabemos que a Bíblia estipula que aquele que deveria fazer holocaustos e sacrifícios somente deveria ser o profeta e os sacerdotes. Não estava estipulado para outra pessoa fazer aquele tipo de serviço. E aqui ele quis tomar um lugar na qual não lhe pertencia, por causa do seu orgulho e da sua rebeldia contra o Senhor. Quantas igrejas também não agem da mesma forma nos nossos dias? Eles falam assim: não, para adorar a Deus eu vou com todo o meu coração, e eu posso adorar a Deus com a minha guitarra, eu posso adorar a Deus com a minha bateria, na igreja, junto. Eu quero que as pessoas projetem seus pensamentos através da minha musicalidade, porque eu estou fazendo em sinceridade a Deus. Vejam, adolescentes, nós podemos estar em sinceridade no nosso coração, mas se nós não fizermos aquilo que está estipulado na palavra de Deus, isto é reprovável ao Senhor. Muitas pessoas agem com coração e sinceridade. Eu vou adorar ao Senhor com o meu saxofone, com a minha gaita na igreja. Eu vou adorar ao Senhor, eu vou pegar rosas,
sal grosso, fogueira santa, tanto tipo de artifício que eles imaginam os seus pensamentos que estão agradando a Deus, mas na verdade isso é abominável, isso é odiável ao Senhor. Isso é reprovável ao Senhor. Nós muitas vezes achamos que estamos agradando a Deus com nossas melhores intenções, mas se não for de acordo com a sua palavra, com a palavra de Deus, o Senhor repreenderá você asperamente. Isso será gravemente repreendido diante das olhos do Senhor e trará consequências também para você também terríveis. Então nós temos que prestar atenção no ponto que é: aquilo que eu estou fazendo é conforme a palavra do Senhor? Aquilo que eu estou fazendo, por mais que seja de coração e em sinceridade, está contido nas Escrituras? Se não estiver contido nas Escrituras, por mais que seja de forma sincera, por mais que seja de forma que você acha que irá beneficiar outras pessoas, na verdade não beneficiará e trará consequências graves no local no qual você está reunido para a sua família, entre outras coisas. Por isso que nós adoramos congregacionalmente de forma simples, com uma adoração congregacional, com apenas um instrumento para agitar o ritmo, não com musicalidade para projetar nossos sentimentos, não com musicalidade para projetar nossos talentos, que isso é reprovável aos olhos do Senhor. Então nós temos que ter atenção nesse ponto. Se nós vamos adorar a Deus, tem que ser conforme a sua palavra, porque senão nós vamos estar sendo repreendidos gravemente pelo Senhor. Veja só, adolescentes, brevemente, uma passagem aqui de Provérbios 15, versículo 8. Se vocês puderem abrir comigo, por favor, gentileza. Provérbios 15, versículo 8. Veja só o que diz a palavra do nosso Senhor aqui. Olha só. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ou seja, os sacrifícios que muitos ímpios podem fazer é abominável. Muitos ímpios fazem quais tipos de sacrifícios? Eu vou subir escadarias de joelhos, eu vou me mutilar com chicotes, eu vou oferecer jejuns a Deus por tantos dias. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Veja outra passagem aqui que nós podemos ver em Provérbios mesmo, 21, versículo 27. Provérbios, depois de Salmos, tá? Provérbios, capítulo 21, versículo 27, é o que diz: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecido com má intenção. Ou seja, aquilo que os ímpios fazem ao Senhor é abominável, porque não está conforme a sua palavra. Aquilo que ele faz é desprezível. As pessoas falam: será que o Senhor atenderá aquela oração daquela senhora tão humilde, que reza o terço todos os dias, que faz uma oração com um copo de água na janela, que fazem todo tipo de sorte, sacrilégio ao Senhor, que é devota nas suas convicções? Aquilo que os ímpios fazem é abominável ao Senhor, porque não está estipulado na sua palavra. O Senhor odeia aquilo que os ímpios fazem, que não agem conforme aquilo que está escrito nos 66 livros da sua palavra. Pois bem, nós podemos ver aqui aquilo que Saul fez foi horrível, e o Senhor iria trazer graves consequências para Saul. Saul ofereceu aquele sacrifício do holocausto. Na hora que ele está terminando de oferecer aquele sacrifício, o que acontece? Samuel chega de imediato. E ao ver Samuel, muitos poderiam imaginar: ele vai se entristecer, ele vai se umedecer, ele vai se arrepender do seu pecado por aquilo que ele fez, que foi horrível. Mas o que ele fez foi muito pelo contrário. Ele saiu para o saudar. O que quer dizer aqui que esse saudar? Ele saiu para abençoar a Samuel, ou seja, ele estava se colocando numa posição já de mediador agora, achando que estava numa posição de profeta, de sacerdote. Ele saiu para saudar a Samuel. No original, no hebraico, mas ele saiu para abençoar.
a Samuel e estava tornando já as mãos pelos pés. Que coisa horrível! Além de fazer aquilo que era reprovável ao Senhor, já queria agora abençoar o profeta. Que coisa tão terrível, que coisa tão desprezível que ele estava fazendo, não reconhecendo os seus erros, não reconhecendo as suas transgressões e fazendo aquilo que é detestável aos olhos de Deus. Samuel vem e repreende-o terrivelmente, aqui, alertando ele à sua consciência. O que fizeste? O que fizeste, Saul? Ele sabia muito bem o que Saul tinha feito, mas por que esse apelo ao entendimento? Para que ele pudesse raciocinar, para que ele pudesse se arrepender. O Senhor nos dá oportunidade dessa forma também, para que nós venhamos a refletir aquilo que nós fizemos de errado, para que possamos arrepender. Então Samuel pergunta a ele: o que fizeste, Saul? Porém ele se arrependeu de modo nenhum. Ele inventou desculpas mirabolantes, desculpas esdrúxulas ali para tentar ali explicar aquilo que ele fez que foi errado aos olhos do Senhor. Não tinha como justificar, era injustificável. Não foi da mesma forma que aconteceu no Jardim do Éden? Lembra? Quando Deus pergunta a Adão: Adão, onde tu estás? Era o Senhor concedendo a oportunidade para Adão se arrepender, para Adão ver que tinha pecado e pedir perdão a Deus. Porém Adão não pediu perdão a Deus e deu diversas desculpas ali ao Senhor também. Da mesma forma que aconteceu com Saul, ele não se arrependeu. O que nós podemos entender aqui, jovens? Que o pecado, ele é terrível aos olhos do Senhor, por menor que seja nos nossos olhos. Ele terá graves consequências. O Senhor, ele nos sonda, ele nos conhece. Mesmo quando estamos sozinhos nos nossos quartos, o Senhor ali está também. Por menor que seja o pecado que nós possamos cometer, isso é horrível aos olhos do Senhor. E nós não devemos usar desculpas quando nós somos confrontados nos nossos pensamentos. Quando nós lembramos que pecamos contra o Senhor, quando pecamos contra os pais. Por que você falou assim com o seu pai? Porque o meu pai me deixou com raiva, eu falei assim com ele. Por que você agiu assim com a sua mãe? É porque ela me deixou irritado a situação, eu falei dessa forma. Nós usamos de desculpas na nossa desobediência. Por que você fez tal coisa? Por que você mentiu aqui? Porque eu quis me safar, porque quis me dar bem numa situação assim. Nós usamos de desculpas com o nosso pecado. Isso é horrível aos olhos do Senhor. Antes disso, nós devíamos nos arrepender e falar: Senhor, realmente eu pequei contra Ti. Não devia agir de ira com o meu pai, com a minha mãe. Não devia agir dessa forma com tanta ingratidão assim. Não devia ter agido assim, Senhor. Nós deveríamos reconhecer nossos pecados de imediato. Isso é agradável aos olhos do Senhor. A Bíblia diz em Ezequiel 33:10 que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa do seu caminho e se converta. O que isso quer dizer? Quando nós pecamos contra o Senhor, que nós pecamos diversas vezes, nós não devemos agir como Saul, dar desculpas. Eu pequei com meu pai porque ele me irou aquele dia. Eu menti porque eu queria me dar bem numa situação. Não. Falei: Senhor, eu pequei realmente, porque eu sou um pecador e eu faço as coisas horríveis aos teus olhos. E se o Senhor não me perdoar, Senhor, e se o Senhor não trazer a salvação, eu irei continuar dando desculpas esfarrapadas contra o Senhor e desagradando cada vez mais e mais e mais ao Senhor. Nós não devemos agir assim. Seria comum se por algum motivo nós pisássemos de propósito no pé de uma pessoa e falasse: eu pisei de propósito no seu pé porque eu escorreguei aqui. Não. Não podemos agir assim de forma tão hipócrita. Temos que falar: Senhor, eu pequei contra Ti. Perdoa o meu pecado. Ajude-me a viver para a Tua glória, para que eu venha agradar ao Senhor. E aqui, o pecado de Saul teve diversas consequências. Primeiro, tinha um povo temendo agora a um exército inimigo que eles não sabiam como iriam vencer. Como eles iriam guerrear contra aquele inimigo? Como que eles iriam suceder naquela situação? Eles não tinham
nenhuma orientação agora. Estavam perdidos, estavam desamparados, o povo de Israel, por causa do pecado de Saul e por causa dos seus próprios pecados também. Agora, eles iam perder um rei que o Senhor já tinha designado, resignado Saul do seu próprio posto de rei. Em breve ele iria perder o seu trono. Outra consequência terrível, o povo estava se lançando nos espinhais de tanto medo que estava. Ou seja, imagina uma plantação de espinhos. Eles estavam com tanto medo do exército inimigo que eles se lançaram nos espinhos. Cavaram covas para si mesmos, para se esconder em túmulos para si mesmos, de tanto medo dos inimigos, em cavernas. Veja como o povo está. O povo de Israel, que era um povo no qual o Senhor tinha designado para ser honroso, vitorioso, agora está em tão grande vexame, tão grande vergonha. Nós podemos entender que o pecado nos trará também grande vergonha. Se nós usamos de mentira para nos dar bem em uma situação, as pessoas vão saber um dia que aquilo que nós falamos é mentira. Se nós desobedecemos nossos pais, nós vamos ver que isso é vergonhoso. E o que nós plantamos, nós colhemos. O que nós fazemos com nossos pais, um dia os nossos filhos farão com nós a mesma coisa. É a lei da semeadura, não tem como evitar. A forma como eu trato os meus pais será a mesma forma como os meus filhos me tratarão um dia. Será que você gostaria de ser tratado pelos seus filhos da mesma forma como você trata os seus pais? Se sim, muito bom. Se não, a forma que nós devemos nos alertar que isso irá acontecer também com vocês também um dia. Nós devemos arrepender nossos pecados o quanto antes, não dar desculpas, porque o Senhor é misericordioso e benigno. Porém, se nós usarmos essas desculpas, dará terríveis consequências para nós no futuro e também a curto prazo. Então que nós venhamos refletir nessa palavra do Senhor, essa passagem tão importante em nossos dias, que vamos refletir, entender com os erros, porque o Senhor permitiu registrar os erros de tantos homens para que nós aprendêssemos e não caíssemos nos mesmos erros que os homens caíram no passado. Quando vemos os erros de Davi, de Saul, os erros de Sansão, está registrado aqui na Bíblia para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros, porque se nós cometemos os mesmos erros, também as mesmas consequências para nós virão. Então, venhamos a estar alerta com essas exortações do Senhor. O Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno, o Senhor pode perdoar cada um de vocês. Porém, não devemos postergar o arrependimento, não devemos deixar para depois, um dia vamos agora, Senhor, pedir perdão pela nossa insensatez de ficar dando desculpas a Deus. Um dia eu vou buscar a Ti, Senhor. Um dia eu vou orar a Ti. Um dia eu vou ser fiel a Ti, Senhor. Não, deixa essas desculpas de lado e vamos buscar ao Senhor em verdade. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações nessa manhã.